Então, vamos resolver aqui uma questão da AFA 2019. Em relação à função real f definida por f de x igual a módulo 1 menos 8 seno ao quadrado de 2x vezes cosseno ao quadrado de 2x, módulo, menos 2, é incorreto afirmar que imagem de f pertence ao intervalo menos 2 a menos 1 fechado, tem seu valor mínimo como imagem de algum x pertencente ao intervalo fechado π sobre 8 a π sobre 4. Seu período é igual a π sobre 8. É estritamente crescente em intervalo fechado π sobre 16 a 3π sobre 16. Bem, a primeira coisa a se fazer aqui é a gente melhorar isso aqui, né? Velho? Vamos lá. Essa parcela dentro do módulo. Então, você tem ali 8 seno ao quadrado de 2x vezes cosseno ao quadrado de 2x, né? Vezes cosseno ao quadrado de 2x. Bem, para quem já está acostumado com a trigonometria, sabe que o cosseno de 2x, na verdade, o seno de 2x, ele é exatamente igual a 2 vezes cosseno de x vezes seno de x. Bem, como a gente tem aqui o seno vezes cosseno de 2x, o que a gente pode fazer? Bem, 8 é 4 vezes 2, né? Então aqui vai ficar 2 vezes. Aí vai ficar 2 vezes seno de 2x vezes cosseno de 2x. E essa parcelinha aqui vai ficar ao quadrado, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 1 menos 2 vezes. Bem, como a gente tem 2x, então essa parcela aqui vai ser seno de 4x. Então, o que a gente tem? Seno. A gente vai ter seno de. Vou apagar aqui. Aqui, esse seno de 4x. Então, o que a gente tem? Vamos ter 2 vezes 2 vezes seno ao quadrado de 4x, né? Bem, então dentro do módulo, o que a gente tem? 1 menos 2 seno ao quadrado de 4x. E o que isso é equivalente? Bem, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui para a gente liberar a lousa. Então, vamos lá. É uma relação que bota o quadrado do cosseno de x subtraindo o seno, quadrado do seno de x, e que você obtém exatamente o cosseno de
2x. Bem, mas ainda assim a gente não chegou naquela mesma relação, né? Que a gente tinha achado isso aqui, ó, dentro do módulo, né? É 1 menos 2 seno ao quadrado de 4x. A gente quer achar isso, né? O valor disso. Bem, cosseno ao quadrado de x. Pegamos da relação fundamental da trigonometria que ele é igual a 1 menos seno quadrado de x, né? Aí você soma isso a menos seno ao quadrado de x. O que você tem? 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Bem, isso não é exatamente o que a gente tem aqui. 1 menos 2 seno ao quadrado de algum x, né? Que x é esse aqui? 4x. Bem, esse daqui é igual a cosseno de 2x. Então, o que a gente pode falar? O que a gente pode extrair disso? Que dentro do módulo a gente tem o cosseno de 8x. Então, a nossa f de x pode ser reescrita. Deixa eu apagar aqui. A nossa f de x pode ser reescrita dessa forma aqui, ó. Vamos lá. F de x ao módulo de cosseno de 8x, né? Menos 2. Agora, o que a gente faz? Dá uma olhada nas alternativas. Vamos lá. Imagem de f é de menos 2 a menos 1. Bem, o valor máximo de cosseno aqui vai ser de 0 a 1, né? Porque está no módulo. Se ele fosse menos 1, o módulo de menos 1 ia dar 1, né? E como o cosseno vai de menos 1 a 1, passando por 0, então o intervalo de valor possível para esse módulo é de 0 a 1. Então vamos pegar aí o menor valor do módulo, seria 0, né? 0. Então, o menor valor da função seria menos 2. Corresponde. O maior valor do módulo seria 1. 1 menos 2 é menos 1. Então, a está correta, né? A imagem da função. A função tem o seu menor valor igual a menos 2. E isso segue até o valor de menos 1, que é o maior valor possível para f. Então, está correto. Mas ele ainda não quer o correto, ele quer o incorreto. Então, vamos olhar a letra B. É incorreto afirmar que a f tem seu valor mínimo como imagem de algum x pertencente a π sobre 8 até π sobre 4. Bem, o valor mínimo, né? Qual seria o valor mínimo de f? Quando menos 2 ele é igual, quando a função é igual a menos 2, né? E quando a função é igual a menos 2? Quando o cosseno de 8x é igual a 0. Quando que o cosseno de 8x é igual a 0? Bem, a gente pode representar o cosseno assim. Cosseno de 8x é igual a 0. Quando 8x for igual a π sobre 2 mais kπ. É isso aí. K inteiro, né? K pertencente ao Z, né? Ao inteiro. Ok.
Então, quais são os possíveis valores de x para quando o cosseno ele atingir o valor zero? Passo 8 dividindo. Você tem que x pode ser π sobre 16 mais k. Π sobre 8, né? Ok. Então, o que a gente pode fazer aqui? É capaz que esse valor aí de x, ele pode atingir um valor igual a π sobre 8, por exemplo? Bem, como é que a gente pode fazer isso? Se a gente botar o k igual a 1, a gente tem que o valor de x é 3π sobre 16. Então, 3π sobre 16 tá entre π sobre 8. Vamos ver. Tá, né? Tá entre π sobre 8 e π sobre 4, né? Então isso aqui já é verdade, né? É um dos valores de x para o qual a função tem seu valor mínimo. Então, para o k igual a 1, a gente já tem um x igual a 3π sobre 16, né? Porque aqui ficaria 1, então, para transformar num denominador 16, a gente coloca 1, 2 e muda para 16 embaixo. Somando, iria ficar 3π sobre 16. Esse valor está nesse intervalo aqui. Então, tudo certo, né? Vamos lá. Seu período é igual a π sobre 8. Então, vamos ver, né? Essa aqui é o seguinte. Existe um jeito fácil de calcular período de função, que é o quê? Vamos lá. Você tem o f de x igual a módulo de cosseno de 8x. X menos 2. Então, o período de uma função seria você pegar, vamos lá, escrever aqui, ó, período t, né? O período seria o quê? Você pegar o valor 2π e dividir pelo número que multiplica x. 1. Aí você bota 1 aqui. Quando é 2, você bota 2. Já que é 8, a gente bota 8. Então, o período dela fora do módulo ficaria normalmente π sobre 4. Mas tem o seguinte, é que ela tem módulo, né? Então, como é que a gente poderia entender a ação do módulo em cima do período da função? Então, vamos desenhar um gráfico aqui. Desenhar dois gráficos. O gráfico da função cosseno, né? É isso aqui, ó. Vai de 0 a 1, depois vem 0, menos 1 e 0, né? Isso aqui seria o gráfico dela, né? Aqui tem 1, valor máximo, e aqui embaixo o menos 1. Bem, valor mínimo. Mas quando você passa para módulo de cosseno de x, o que acontece? Essa parte aqui do cossenoide, ele se espelha no eixo y, no eixo y positivo. E o que acontece? Ele sai daqui e vem para cá, ó, faz isso aqui, ó. Aí o que acontece? O que acontece? O seu período, ele diminui pela metade, né? Porque antes você vinha aqui
para você voltar a ter os mesmos valores, você tinha que ir lá em cima no 1, voltar no 0, ir lá no -1 e voltar no 0 de novo para começar um novo ciclo. Mas agora, o que acontece? Você vem lá no 1, volta no 0, quando você avança de novo, ele faz o mesmo percurso, volta no 1, por causa do módulo. Então, o seu período de ciclo diminui pela metade. Então, o que isso significa? Isso significa que o nosso período π/4, quando está em módulo, ele diminui pela metade. Então, o período dessa função, na verdade, é π/8, né? Quando você divide π/4 por 2, você multiplica o 4 por 2. Então, fica π/8. Esse é o período da nossa função. Então, a nossa letra C, ela não está errada. Letra D. É estritamente crescente em π/16 até 3π/16. Bem, é aquele caso, né? Vamos desenhar o gráfico aqui. Essa alternativa, ela é claramente a errada, né? Porque como a gente já calculou os primeiros x que fazem o cosseno de 8x irem a 0, nós temos que o primeiro x que faz o cosseno de 8x ir a 0 é o π/16. E logo o segundo, que é quando o k vale 1, a gente viu que x, para cosseno de 8x ser 0, a gente viu que o x tem que ser π/16 mais kπ sobre 8, né? No primeiro k, a gente descobriu que esse k era 3π/16. Então, é a primeira vez que a função vai a 0 de novo. Então, aqui a gente tem o π, vamos desenhar direitinho aqui, o π/16. E aqui a gente tem o 3π/16. 3π/16. Ok. E o que acontece com a função? Como aqui é o primeiro k e aqui é o primeiro zero, que é o início, né? E aqui já é o segundo zero. Então, o que acontece com a função? Ela faz isso aqui, né? Ela vem até o 1 e depois desce até o 0. Cossenoidemente, né? E o que a letra D ela deixa a gente saber? Ela fala que a f é estritamente crescente neste intervalo. Mas se você traçar o gráfico igual a gente fez, você viu que até certo ponto, até aqui, ó, ela era extremamente crescente. Só que passando daqui até chegar no 3π/16, ela foi decrescente. Né? O que nos dá que a letra D é errada. E é justamente a alternativa a ser marcada. Letra D. Então, é isso aí.